Blackpink no Coachella, turnê do Twice pelo mundo, festival asiático no Brasil, BTS no topo das paradas, de novo. Já faz tempo desde que K-pop era só um estilo musical alternativo em que algumas pessoas ouviam. Faz ainda mais tempo desde que a única forma de se consumir cultura coreana era através de sites duvidosos administrados por fandoms. Pelo contrário, agora respiramos K-pop, com artistas coreanos colaborando mundo afora e dominando tudo. Mas como a Coreia do Sul conseguiu fazer tanto sucesso na carreira musical? A verdade é que a resposta para essa pergunta está estampada em vários sites e vídeos e inclui o investimento do governo, a criação de um produto que é impossível ignorar e muita, mas muita paciência. Mas hoje eu quero falar de outro ponto que às vezes é ignorado quando falamos do sucesso do K-pop. Por que o K-pop é obcecado com a cultura negra? Como diz o CEO da Big Hit Entertainment, casa do BTS, música negra é a base. Mesmo quando estamos utilizando diversos gêneros como house music, urbano, R&B, nada muda o fato de que é música negra. Por isso, hoje vamos mergulhar no mundo do pop coreano, como a indústria do entretenimento coreano foi além de criar um gênero musical e construir um conceito que é amplamente replicado por diversas empresas. Peraí, foram eles mesmos que construíram isso? Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca, pegue o seu soju ou qualquer outra bebida asiática que você queira e vamos conversar. Falar sobre música e negritude é falar sobre roubo, embranquecimento e apropriação cultural. A base de filmes como Dreamgirls, estrelado por Jennifer Hudson, Beyoncé e Jamie Foxx, é basicamente essa, sobre como a indústria americana usurpou conceitos musicais de criadores negros e construiu uma grande indústria pop. Mesmo assim, a comunidade não foi silenciada. A cultura negra foi encontrando outras formas de produzir arte, quase como uma tática de sobrevivência. Novos gêneros foram sendo construídos enquanto figuras como Elvis Presley se tornavam o rei do rock. É então que conhecemos esboços de gêneros que hoje chamamos de hip hop, rhythm and blues, o famoso R&B e diversos outros. Mas nesse vídeo eu não vou entrar nesses pormenores de como a cultura negra criou a música. Acredito que existam pessoas muito mais capacitadas para falar sobre esse assunto. Só que para chegar nessa obsessão coreana pela música e cultura negra, precisamos passar por alguns tópicos, começando por 1992 e esse vídeo. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? O que vocês acabaram de ver foi um trecho de uma apresentação dos Seo Taiji and Boys. Eu posso estar falando errado, desculpa. Grupo coreano dos anos 90 que ficou conhecido por pavimentar o caminho para que grupos como o BTS, o SHINee, Stray Kids, Blackpink, WITZ e vários outros recebessem um sucesso e notoriedade dos dias de hoje. Meu Deus! Tá tudo caindo, socorro. Eles chegaram na TV coreana na primavera de 1992. Não apenas sua música inspirada pela negritude americana, como também seu estilo, um blackface descarado e o próprio espírito rebelde, indo contra tudo que estava sendo produzido na época. Que, devo dizer, não era nada pop. Um dos hits coreanos de 1984, por exemplo, foi a música patriótica A Coreia. Seu gênero era descrito como música saudável. A sua produção, assim como de outras músicas da época, foi promovida pelo governo. Essa ideia de utilizar a cultura como uma forma de controle foi instaurada alguns anos antes pelo ditador Park Chung-hee e continuou após seu assassinato em 1979. Os Seo Taiji and Boys chegavam como essa onda de juventude e mudança. Seu estilo, música, dança, tudo dizia: estamos aqui para mostrar que a Coreia pode deixar de ser esse país engessado. O grupo ficou em atividade até 97 e fez um grande sucesso, algo que chamou a atenção do governo, principalmente após a crise econômica coreana que aconteceu no mesmo ano. Depois dela, decidiram tratar do K-pop como uma mercadoria cultural, destinando pelo menos 1% do investimento do governo na cultura. Esse olhar diferenciado foi o suficiente para que empresas como a SM, JYP e o YG seguissem a onda, construindo a indústria musical coreana que existe nos dias de hoje. Através de uma fórmula que controla o estilo musical, o conceito dos grupos e a forma como cada
cada idol se comporta, a Coreia do Sul foi capaz de construir um processo bilionário que se sustentou por mais de 30 anos e contando. Porém, como eu disse antes, não foi de fato a Coreia que criou isso tudo. Na verdade, vamos ter que fazer outra viagem no tempo, mas dessa vez para 1959. A Motown Records, também conhecida como Tamiya Motown, foi uma gravadora americana de discos fundada em 1959. A produtora foi a mais bem-sucedida na criação daquilo que se tornou conhecido como o som da Motown, um estilo de música soul bem característico com o uso de instrumentos do rhythm and blues. Dentre alguns de seus sucessos havia o The Supremes, Jackson 5, The Temptations e até o The Marvelettes, que talvez você conheça por conta do Nick Fury cantando um dos principais sucessos das garotas em Capitão Marvel. Marvel sounds a lot better, you know, like the Marvelettes. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Not ringing any bells? Keep singing, maybe it'll come back to me. Eu cantei junto no cinema, gente. A Motown foi a mais importante lançadora de artistas negros desde sua criação até o surgimento do hip hop. Ela também foi a primeira a lançar músicas que deixavam de lado o lirismo e mergulhavam em temas sociopolíticos. E bom, agora você deve estar se perguntando, o que uma produtora negra americana dos anos 60 tem a ver com um grupo coreano dos anos 90? Um dos aspectos pelos quais a Motown ficou conhecido foi a criação dos girl groups, algo que também se estendia para grupos mistos ou apenas os formados por homens. Seus artistas eram vestidos, penteados e coreografados pela produtora. Assim como os idols coreanos nos dias de hoje, eles serviam como uma espécie de embaixadores, mostrando para outros artistas negros qual era a forma adequada de se portar diante das câmeras. Vamos lembrar que, mesmo sendo uma produtora negra, a Motown ainda precisava vender seu conteúdo para emissoras majoritariamente brancas e destinadas a um público branco. E aqui temos outro paralelo com o K-pop. Empresas como SM, YG e JYP terem um contrato rígido com seus idols não é apenas uma maneira de manter a imagem da produtora limpa, mas também apresentar a melhor versão de seus grupos para o exterior. Entrar no mercado americano é enfrentar uma onda de racismo e preconceito. Os Estados Unidos não é conhecido por aderir músicas de outras línguas com facilidade, nem de outras etnias. Por isso, existe um grande controle das empresas para criar uma música que seja bem chiclete e um grupo que seja extremamente carismático. E tudo isso é um modelo que foi construído pela Motown nos anos 50, que vai além da produção artística e tenta utilizar a lógica de mercado para levar seus artistas e ideais para todos os Estados Unidos e o mundo. Mas música e modelo de mercado não foram os únicos aspectos da cultura afro-americana que foram adotados pelos idols coreanos. If I could change one thing about K-pop, it would be the fact that they take a lot of things from black culture, but they never specifically credit it, or I never feel represented in K-pop. Hoje em dia, um grande número de sucessos do K-pop são escritos e produzidos por americanos negros e uma grande porcentagem de fãs de K-pop nos Estados Unidos são negros. Enquanto o gênero cresce em popularidade ao redor do mundo, diversos fãs internacionais esperam para que a indústria desenvolva um entendimento de raça que seja mais sensível e globalizado. Esse trecho foi retirado do texto They Use Our Culture, The Black Creatives and Fans Holding K-Pop Accountable, do The Guardian. Ele foi publicado em 2020 e surge logo após a morte do George Floyd, o boom do Black Lives Matter e o desconforto de alguns fãs negros em não terem nenhum tipo de posicionamento de grupos como o do BTS. Muito desse desconforto vem principalmente do fato de que estamos falando de um gênero musical, ou pelo menos de um conceito, que se debruçou diversas vezes na cultura negra para lucrar. Preciso lembrar do seu Tide Boys, não, né? Ou sobre a quantidade massiva de idols usando artefatos culturais negros em seus vídeos. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Para entender melhor como o K-pop se apropriou de toda essa identidade negra, recomendo muito o canal da Adeola Ash. Ele não apenas é dedicado a K-pop e cultura negra, mas entre vários vídeos dela, um tem tipo 40 minutos citando diversas polêmicas que envolvem K-pop e cultura negra. Eu não sabia que tinha tanta coisa. Eu realmente fiquei tipo, gente, não tem tanta coisa assim. Aí eu vi 40 minutos de vídeo, ela citando tudo, e tipo, o vídeo é de 2020, então já aconteceu bastante coisa desde então, né? E sim, eu vou falar de apropriação cultural. Sendo muito sincero, eu odeio falar nisso. A maioria das
vezes em que levantamos esse tópico não é para debater com sinceridade questões como embranquecimento, desrespeito ou esvaziamento cultural. Pelo contrário, o assunto geralmente surge quando uma pessoa branca se sente ofendida por não poder fazer algo. Entende onde eu quero chegar? Aqui é um daqueles exemplos claros em que só damos atenção a um assunto quando uma pessoa branca decide reclamar disso. De certa forma, é quase como uma apropriação da apropriação, porque no final não estamos mais discutindo colonialismo, estamos só gritando uns pros outros sobre poder ou não poder. Porém, é impossível falar de K-pop e cultura negra sem tocar nesse aspecto. Mas antes, vamos definir o que é esse bicho de 7 cabeças. A apropriação cultural ocorre quando uma pessoa pertencente a determinado grupo social dominante ou ao próprio grupo utiliza ou adota hábitos, vestuários, objetos ou comportamentos específicos de outra cultura. É preciso lembrar que a apropriação cultural é um mecanismo de opressão. Ele surge como uma forma de legitimizar o indivíduo. Assim como o racismo tenta subjugar o negro, o colocando em um lugar de subalterno, a apropriação cultural é uma forma de transformar um artefato cultural em um produto, esvaziando de cultura, memória e ancestralidade. Entendo que, em um mundo globalizado como o nosso, é difícil entender a importância desses aspectos para a formação de um indivíduo, mas sem cultura, sem passado, a gente não é nada. No Brasil, por exemplo, populações submetidas à escravidão e ao genocídio tiveram que elaborar uma série de mecanismos de sobrevivência. Os negros escravizados no Brasil, por exemplo, preservaram e recriaram nos terreiros de candomblé hábitos e traços culturais africanos, bem como seus valores e visão de mundo. Preservar sua religião era uma forma de manter seus laços com a África. Assim como o seu Taiji and Boy surge como uma forma de rebeldia contra um governo que controlava tudo, esse povo escravizado procurava nessa manutenção da sua cultura uma forma de lutar contra o opressor, o homem branco. O mais interessante desse termo é que, de acordo com Thomas Conte, ele é apenas utilizado com esse sentido no início dos anos 80. Nessa época, não temos apenas a globalização agindo a todo vapor, mas também temos um esboço para que debates sociais e políticos tomem vários espaços, evidenciando que toda essa luta sobre apropriação cultural não é só sobre poder ou não poder, mas é sobre reivindicar a sua cultura. Só em 1990 que Helmut Lutz organiza o conceito de apropriação cultural que passa a contemplar as discussões pontuais que estavam acontecendo no Canadá a respeito da forma como a cultura dos nativos da região era sistematicamente usurpada pela população de origem europeia. E aqui está um ponto crucial para se entender a apropriação cultural. Ela é sistêmica, gerida pela população dominante e sua principal característica é o esvaziamento de sentido. É tirar um artefato de seu lugar de origem, colocar em um museu e dizer que é arte, mas sem contextualizar toda a violência desse movimento ou porque esse artefato foi construído em primeiro momento. Em resumo, é basicamente tudo que o Killmonger fala em Pantera Negra. Não esquenta não, eu levo embora e tá resolvido. Esses itens não serão vendidos. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo que querem? O que mais me incomoda quando falamos em apropriação cultural e K-pop é o ponto da dominação. Ainda estamos falando de uma cultura asiática, de um povo que também sofre racismo. Não da mesma forma que um corpo negro sofre, porém ainda sofre. Então eu te pergunto, é possível que um coreano se aproprie culturalmente da música negra? Em A Look at K-pop's Black American Influence and Activism During Black Lives Matter, do W. Burr. Eu não sei falar o nome do site, gente, desculpa. Crystal Anderson, uma pesquisadora da Universidade de George Mason, trata o uso da cultura negra pelo K-pop menos como apropriação e mais como uma citação. Muito parecido como você utiliza fontes para fazer uma nova história ou artigo, artistas do K-pop estão criando a tradição da música R&B. Para isso, estão fazendo performances autênticas e originais. Anderson ainda vai citar outra autora e crítica cultural, Brittney Cooper, dizendo que o ponto do K-pop se referir a tantos gêneros é uma forma de apontar o ouvinte em direção ao material original. É quase como aquelas notas de rodapé, tipo, então, você escutou isso aqui, deveria escutar aquilo ali também. Leu isso aqui? Deveria ler aquilo ali também pra você entender isso. É como o Twice lançando Alcohol Free e dizendo em entrevistas que se inspirou em Bossa Nova. If you hear the latest song that I made for Twice called Alcohol Free, you could definitely feel Chega de Saudade. The groove, the emotion behind. Ou como o Card utiliza de diversos aspectos visuais e musicais latinos para construir sua música, para então no final dizer que o público-alvo deles é o latino. Mas mesmo que todas essas menções, referências ou citações pareçam bonitas no imaginário, não é assim que funciona na prática, né? If you have certain features that are really deemed beautiful here,
then you have a bit more of demand. If you are a bit different, like I am, it really does depend. More foreigners are coming to Korea, and more people are realizing that you can't say you're about diversity and want diversity, but not work with diverse people. Voltando ao texto do The Guardian, uma frase que me chamou muito a atenção foi: apesar do K-pop se basear na cultura e música negra, a indústria não dá suporte real à comunidade. Claro que isso nos leva a um ponto que já debati nesse canal antes, o famoso argumento de que asiáticos não são racistas porque a cultura deles é diferente. E eu vou ter que perguntar isso de novo. É isso mesmo? Não estamos falando de um produto que é pensado para circular apenas na Coreia, mas de empresas especializadas em construir grupos que conversem com o coreano médio até o brasileiro do outro lado do mundo. Mesmo que a cultura coreana não entenda a racialidade da mesma forma que a gente, que de fato eles não entendem, como vender sua música em um país completamente desconhecido sem compreender essas questões minimamente? O que quero dizer é que, no geral, quando falamos em K-pop, estamos falando em profissionais adultos que estão inseridos no mercado desde a adolescência. Você quer mesmo que eu acredite que a Lisa do Blackpink não tem noção nenhuma de que todos os trejeitos dela no palco podem ser vistos como problemáticos? Ou que a Wendy, do Red Velvet, não sabe que usar a N-word é completamente errado? Que interpretar mulheres negras em um programa de variedade é minimamente, no mínimo, desrespeitoso? Oh my God! What is that? You ain't doing that. Todas essas questões são coisas que já passaram, que já foram debatidas, que já foram conversadas, que já foram levantadas. Mas elas evidenciam que a indústria coreana não respeita a cultura negra tanto quanto eles querem fazer a gente acreditar que respeitam. Parafraseando a pensadora contemporânea Linda Quebrada, eles não são inocentes. E ele não é inocente. E ele não é inocente. Nem pouco. E um adendo que eu gostaria de fazer aqui, longe de mim querer culpabilizar todos os idols e dizer, meu Deus, são todos racistas. Fogo neles. Não, gente, calma aí. Eles já sofrem demais com pressão externa e não duvido que a busca pela perfeição os coloca nessa posição de ignorância, de tipo, já tenho 1 milhão de coisas pra me preocupar. Eu ainda vou me preocupar com o fato de que eu tô talvez ofendendo uma parte do meu fandom. Por isso mesmo, acho que esse ele não é inocente é mais sobre como toda a indústria, não apenas os idols, se colocam nessa posição para que eles não precisem falar sobre os problemas que eles enfrentam. Então, de certa forma, não é tão diferente quanto o fato de que idols sofrem nas mãos das empresas e eles não podem falar sobre isso porque já tem que se preocupar com 1 milhão de coisas. De novo, é mais um problema de como toda a indústria funciona, ou melhor, como ela não funciona, né? Porque se ela funcionasse, não estaria tendo idol aí. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Em entrevista para o The Guardian, nesse mesmo artigo, Micah Powell, produtor e compositor que já trabalhou com a SM, diz que K-pop procura inspiração no Oeste. E é exatamente assim que brancos nos entendem. Eles usam nossa cultura, eles amam a nossa cultura, eles pegam tudo da nossa cultura, mas não dão nada em troca. A lógica utilizada aqui não é muito diferente da colonizadora. É pegar o que precisa e utilizar como achar necessário. Novamente, não estamos falando de uma estrutura dominante, não estamos falando da estrutura branca utilizando e abusando do corpo negro, mas a lógica empregada é a mesma. Outra figura que já trabalhou para grupos de K-pop que aparece nessa entrevista é a cantora e compositora Tiffany Red. Vale lembrar que todo o contexto desse artigo é o silêncio de diversas empresas diante do Black Lives Matter em 2020. Retornando a esse papo de a Coreia é nova nessa conversa, ou eles não sabem o que é racismo, ela diz que vocês não são novos nessa conversa, vocês são parte dessa conversa. Nós somos as pessoas que fazem sua música. Por que vocês pensariam que estão excluídos disso? Talvez a grande resposta para essa pergunta de Red seja como o K-pop se tornou algo quase transcultural. No artigo Black K-pop, Racial Surplus and Global Consumption, Suk Yeon Kim fala sobre como essa construção quase em mosaico do K-pop fez com que qualquer corpo, raça ou identidade consiga se encontrar no gênero. Para ela, toda essa construção visual dos idols, que às vezes mistura latinidade, negritude e aspectos culturais coreanos, servem quase como uma negação da identidade racial. Os idols são coreanos, mas eles também são cidadãos do mundo. E eles acabam se tornando também o rosto dessa comunidade imaginada, abraçando todo e qualquer indivíduo. Mas isso é só na primeira página. Quantidade massiva de tretas raciais envolvendo idols falando da N-word, blackface em programas de variedade, comentários racistas envolvendo colorismo e apropriação cultural, tudo isso nos mostra que, mesmo conscientes, nem todo mundo está interessado em fazer o certo. Lee Soo-man, fundador da SM, já disse em uma entrevista que Coreia do Sul é a que mais consome música negra na Ásia.
Assim como o J-pop se construiu com base no rock, nós fizemos o K-pop baseado na cultura negra. E no fim, é isso que a gente recebe em troca? You love black culture, but do you love me? You love how I sound, my voice, these beats, this flow. Not me though, right? Ok, eu não vou terminar toda essa reflexão gigantesca de uma forma tão negativa. Até porque estamos falando de uma indústria que, mesmo com todos os seus erros, tem feito alguma coisa. Ou pelo menos os fandoms têm feito. Retornando ao conceito de comunidades imaginadas que eu comentei agora há pouco, os fandoms dos grupos de K-pop são o maior exemplo de inclusão e união que temos, mesmo com todos os seus problemas. Esse termo foi cunhado lá em 1983 por Benedict Anderson. Ele trata de nacionalismo e a noção de pertencimento, mas como eu gosto de quebrar regras, eu vou usar ele com cultura pop. Uma comunidade imaginada é quando diferentes indivíduos, que a princípio não possuem nenhuma conexão, se unem sob uma mesma imagética ou cultura. Ela é imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles. Seria essa a definição do ARMY, o fandom do BTS? Deixando esse lado antropológico de lado, foram essas comunidades que forçaram as empresas coreanas a se mostrarem presentes diante do Black Lives Matter em 2020. Naquele ano, diversos fãs de K-pop se posicionaram em prol do movimento e, em resposta, o BTS chegou a doar $1 milhão, além de se posicionar completamente a favor do BLM. E não pararam por aí. Nos Estados Unidos, os fãs derrubaram o aplicativo da polícia de Dallas, no Texas, que buscava informações sobre manifestantes, e ainda conseguiram subverter o sentido da hashtag White Lives Matter, que seria o Fitas Brancas Importam. Desculpa. A professora e pesquisadora em comunicação da UF, Crystal Urbano, comentou para o Tab Wall que é interessante observar como os fãs dos Estados Unidos e do Brasil estão se utilizando de um produto de entretenimento para fins políticos e narrativas de pautas políticas locais. Tudo isso é só uma prova que, se por um lado existe uma dificuldade das empresas coreanas em abraçar o todo, o consumidor está disposto a forçar esse entendimento, usando esse produto, como disse Crystal, para tratar de política. O mais curioso de toda essa trajetória que eu mostrei para vocês é que, mesmo com o gênero nunca tendo abraçado de fato pessoas negras, a negritude abraçou essa cultura e está disposta a fazer disso uma parte da vida dela. Como diz Erika Imenes para o Tab Wall, é possível ocupar esse espaço e curtir ter orgulho da própria negritude enquanto fã de K-pop e acrescentar algo. Nossa identidade racial é nossa, e a gente não deixa de ser menos negro porque curte K-pop. Nossa negritude não pode ser colocada em xeque por nós mesmos, nem por ninguém. Vocês ainda estão aqui, gente? Isso daqui não é filme da Marvel, não tem cena pós-crédito. Mentira, isso aqui é uma cena pós-crédito. E eu não vou dar uma de Ferris Bueller em Curtindo a Vida Doidado, mas eu só queria, agradecer aos 3 mil inscritos que a gente chegou no canal. Em momento nenhum mesmo, imaginei que realmente iam querer me ver reclamando sobre as coisas. E ainda sei que tem muita gente que não quer me ver reclamando sobre as coisas. Mas a vida tá aí, gente, a gente tem que reclamar. Deixa essa parte de lado. Obrigado, é realmente inspirador ver todas as reações positivas e comentários ao meu conteúdo. Desculpa se eu não respondo todos os comentários, porque eu tenho um pouquinho de ansiedade também. Agora manda esse vídeo pra aquele amigo K-Popper que vive tentando te convencer a usar drogas pesadas e ouvir BTS e Blackpink. Apesar dos problemas, Blackpink é bom. E é isso, gente, nos vemos na próxima semana ou na outra.